Amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com vocês, ligado na programação da Louvarte. É sempre um enorme prazer saber que você está do outro lado, ouvindo a nossa programação. Hoje, a palavra do Senhor vai falar sobre algo bem que vem nos nossos dias para nos alertar. E para iniciar a nossa palavra, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amado, vivemos em época em que as pessoas falam muito do outro e acham que as pessoas são seus inimigos. Mas hoje eu quero tratar de 7 formas que o diabo age ou pode agir na sua vida, se você der brecha. Então vamos falar de 7 formas que o diabo pode agir na sua vida. E ele é sabido. Queridos, todo ser humano, ele nasce com bondade no seu coração. Todo ser humano, ele nasce com bondade no coração. Por mais que você pense que não, mas ele nasce com bondade no coração. E aí vem a pergunta: por que, se eles nascem com a bondade no coração, por que há tanto mal? O ser humano, ele foi criado com bondade no coração, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas e por que há tantas lutas e guerras? Por quê? Por que há tantas lutas e guerras neste mundo? Porque as pessoas não são boas. Sabe por quê? Por causa do pecado. Nós nos afastamos do Senhor. Nós nos afastamos do Senhor e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, que aproveita as nossas fraquezas. É isso que ele faz. Ele aproveita as nossas fraquezas. É isso mesmo. Mas como as nossas fraquezas, se nós vivemos com um Deus tão grande? É porque nós vivemos e damos lugar ao diabo. É por isso que acontecem tantas dificuldades. Nós ficamos vulneráveis aos ataques do diabo. Ele aproveita as nossas fraquezas para causar destruição, irmãos. Mas como uma pessoa pode ser usada por Satanás? Como? Como uma pessoa pode ser usada por Satanás para impedir o agir de Deus? Como? Pois é. E quando a pessoa é usada por Satanás, ele impede o agir de Deus na sua vida. É isso que você está ouvindo mesmo. Ele impede o agir de Deus na sua vida, porque nós damos lugar a ele. Em primeiro lugar, permissão de Deus, né? Nós damos lugar, mas ele só pode fazer algo se Deus nos permitir. Se Deus permitir que ele faça isso. Observe, várias passagens na Bíblia, você vai ver que o diabo tentou fazer, Deus não deixou, outras Deus permitiu. Em primeiro lugar, tem a permissão de Deus, porque os demônios não fazem nada sem a permissão do Senhor.
E em segundo lugar, as pessoas que maquinam o mal, elas guardam maldade no coração. Elas guardam maldades no coração. E isso aí é um prato cheio. Essas maldades no coração são usadas pelo inimigo. Ele usa essas coisas para trazer divisão entre as pessoas, brigas, mentiras, discussões. Aí vem fofocas. E em tudo isso Satanás fica camuflado. Ele fica camuflado para que não possamos perceber que ele é quem está por trás. É isso que ele faz o tempo inteiro. Por isso precisamos pedir a quem pode nos ajudar, a Deus, para que Ele possa trazer discernimento à nossa mente, que Ele possa trazer proteção espiritual, para que quando as pessoas chegarem até nós, influenciadas pelos demônios, estejamos blindados e fortalecidos contra qualquer ataque do mal. É isso que devemos fazer, amado. É isso que devemos fazer a todo tempo, para que possamos estar blindado contra os ataques do diabo. E uma coisa muito importante que você precisa saber, é que seu irmão não é seu inimigo. Você precisa entender isso. Que seu irmão não é seu inimigo. Veja, eu li logo no início da palavra esse versículo de Efésios 6:12, onde diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso quer dizer que quando alguém tenta te ferir ou te prejudicar de alguma maneira, o diabo está agindo através da vida dela. Por isso, tenha um olhar espiritual, irmão. E não foque na pessoa, mas sim no que está por trás dela. Porque nós nascemos, irmãos, com bondade no coração, mas o inimigo, desde o início, ele tenta plantar a semente do mal nos corações humanos. No livro de Gênesis, vemos o primeiro caso de homicídio cometido contra o próprio irmão. Olha só. Olha o que acontece entre Caim e Abel. A Bíblia conta que Satanás plantou inveja. Ele plantou inveja na onde? No coração de Caim. E isso fez com que ele matasse o seu irmão. Sejamos honestos. Você acha? Eles não sabiam nem o que era morte. Naquela ocasião ali de uma pessoa matar a outra. Mas o inimigo plantou isso no coração dele. Por isso entenda de uma vez por todas, as pessoas não são suas inimigas. Não são. Mas o inimigo pode usá-las. E você precisa ficar atento e vigiar para que a mágoa e a raiva não dominem o seu coração. A Bíblia diz algo muito importante sobre a batalha espiritual. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sábios, aliás, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Olha o que a passagem diz. Olha o que o diabo tem feito todos os anos da sua vida. Ele anda rugindo, procurando a quem possa devorar. E o apóstolo Pedro nos alerta. Olha, fiquem atentos. E não abra brecha para o inimigo, pois ele quer acabar conosco, ele quer acabar com você. Então ele diz, não abra brecha. E infelizmente muitas igrejas e pastores
tem ensinado as ovelhas a receber as bênçãos de Deus, como alcançar a prosperidade financeira. Mas poucos têm ensinado a reconhecer as ciladas do inimigo. E aí vive dentro das igrejas, um brigando contra o outro, um querendo ser melhor que o outro. E não sabe reconhecer que isso aí é a armadilha do inimigo. E ele está destruindo pessoas a cada dia, trazendo contendas e ministérios, e igrejas fechando, e irmão sai daqui, vai para ali, e vira uma bagunça, e eles não conseguem discernir que aquilo ali é a armadilha do diabo. Mas por isso eu quero te apresentar hoje 7 estratégias que Satanás usa contra o ser humano. Ele usa contra o ser humano e você precisa se defender delas e alcançar a vitória no poder do sangue de Jesus. E a primeira estratégia que o inimigo usa, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Olha, quantas vezes as pessoas, você já ouviu as pessoas disserem, olha, o diabo não existe, que isso é invenção do homem, que o inferno não estão nem aí para nada, que inferno não existe, o inferno já é aqui nesta terra. E as pessoas continuam andando igual ovelha ao matadouro. Elas não reclamam porque acham que o diabo não existe, o inferno não existe. E essa estratégia do inimigo está funcionando muito bem, mano. Muito bem. Pois quando as pessoas acham que ele não existe, elas não se importarão de forma alguma como elas estão vivendo. A maneira de como elas estão vivendo. E aí será muito mais fácil de ser manipulada. Se elas não crêem que existe diabo, ela não crê que existe inferno, fica muito mais fácil de ser manipulada pelo diabo. Quanta destruição o inimigo tem causado nas famílias e no mundo inteiro. E quantas dessas coisas acontecem? Aí as pessoas falam, olha, é culpa somente do ser humano. O ser humano é miserável. O ser humano é terrível. Mas não se lembra que o ser humano está sendo influenciado pelo diabo. É verdade. É verdade que a maldade está no coração do homem. Com certeza, é verdade. Mas o diabo aproveita das brechas para colocar pensamentos e ideias malignas, a fim de causar mais destruição. Porque ele é miserável. E ele não quer ver ninguém bem, ele só quer ver a destruição. A segunda estratégia do diabo é roubar a palavra de Deus dos corações. Como ele tem feito isso, irmão? Como ele tem feito isso? E Jesus contou a parábola do semeador que saiu para semear. Enquanto lançava a semente, olha, e ele diz, olha, a parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves vieram e a comeram. E ao interpretar a parábola, Jesus disse, estas aves simbolizavam o diabo, que veio e ele veio e arrancou ali a palavra do coração, para que as pessoas não creiam e nem sejam salvas. Se você ler Lucas, capítulo 8, versículo 5 a 15, você vai entender esta parábola. Mas qual é esta palavra? A palavra é a mensagem do Evangelho, que é revelada o quanto somos pecadores e que mostra a necessidade urgente de um arrependimento. Jesus diz que quando essa semente é pisada, ou seja, ignorada pelas pessoas, o diabo vem e atira, pois ele sabe que ela pode ser transformada, ela pode se transformar ali o coração daquele homem e ser mais uma alma salva. Então ele aproveita ali, arranca a palavra do coração do homem
Pois ele sabe que pode transformar o coração do homem, então ele não deixa. Ele é muito sabido, ele é muito esperto. Mas eu quero te apresentar também agora a terceira estratégia. O diabo semeia o joio no meio do trigo. Isso aí é uma outra parábola. Outra parábola que Jesus conta. Ele conta que enquanto os servos de Deus dormiam, olha, enquanto os servos de Deus dormiam no campo, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, os filhos do maligno infiltraram no meio do povo de Deus. Mateus 13, 24 a 30. Você pode ler, 36 a 43. Isso mostra que muitas vezes o diabo trabalha de dentro para fora. Ele usa pessoas com aparências de crente, usando a palavra de Deus, mas que vive na verdade. Não vive na verdade. Ele vive na verdade, não, irmão. São filhos do maligno. São lobos em pele de cordeiro. Elas estão na igreja, possuem cargos de liderança até, mas pertencem ao reino das trevas. E estão ali somente para causar contendas e divisões, irmãos. É isso que o inimigo tem feito. E perceba na parábola que o inimigo semeou o joio no momento em que os filhos de Deus dormiam. Meu Deus. Ou seja, enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha. E a igreja nos últimos dias está dormindo. Acorda, igreja! Acorda, igreja! Porque o diabo está bem acordado. Enquanto vocês estão dormindo, o diabo trabalha. A quarta estratégia. O diabo oprime as pessoas com enfermidades. A Bíblia fala de algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. É o caso de Jó. A mulher que andava ali encurvada por 18 anos por causa de um espírito de enfermidade. Você lê aí Lucas 13, 10 a 17. E de outras pessoas com surdez e doenças mentais. É lógico que nem sempre as doenças são causadas por demônio, com certeza. Mas há muitas pessoas que vivem oprimidas com enfermidades provocadas pela ação do inimigo. E quando elas entregam suas vidas para Jesus e se arrependem dos seus pecados, são totalmente curadas. Aleluia! Precisamos ter discernimento espiritual, irmãos, para não agirmos como os amigos de Ló, aliás, de Jó. O que aconteceu com os amigos de Jó ali? Eles julgavam e diziam que Deus estava punindo. Mas quando lemos o livro de Jó, descobrimos que Satanás estava por trás de todo aquele sofrimento e que Deus permitiu aquela tragédia para que o inimigo saísse derrotado, aleluia, e que Jó ficasse mais fortalecido no nome do Senhor Jesus, aleluia. E ali, naquela grande aposta, assim dizendo, entre Deus e Satanás, Deus sai vitorioso, porque Deus disse: está vendo o meu servo Jó, servo bom e fiel. E o inimigo diz: claro, você dá tudo a ele. E Deus disse: não, meu servo Jó é fiel, não é por isso não. E ele permite que o diabo toque nos bens de Jó, na família de Jó. E naquela situação, o Senhor é vitorioso. E o diabo sai derrotado. E quero trazer a quinta estratégia do diabo. O que é que ele faz? Ele atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. Amado, esse ponto, irmão, que ele tem usado é terrível.
Porque quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa e ressentimento, além de viver atormentado, pode ser o quê? Um instrumento do diabo. Isso mesmo que você ouviu. Você aí que tem mágoa no seu coração, você aí que guarda aquele rancor no seu coração, você pode ser um instrumento do diabo, viu? Sabe o que é? Ele pode lhe usar para se vingar de outra pessoa, ou desejar o mal. Abra teu olho. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz que, quando ficamos irados, devemos buscar quem? Ao diabo? Não, devemos buscar a Deus e perdoarmos o mais rápido possível, para não darmos lugar a quem? A ele, ao diabo. A Bíblia mostra que a forma mais fácil de liberar perdão àqueles que te magoaram, que te feriram, te prejudicaram, sabe o que é? É reconhecer o quanto fomos perdoados por Deus, e mesmo sem merecer. Colossenses 3,13, você pode ler. Porque eu e você não merecíamos ser perdoados por Deus, e mesmo assim Ele nos perdoa. O que significa uma mágoazinha? Um rancorzinho? Então não deixe ser um instrumento usado por Satanás. Perdoe. Tire esse rancor do teu coração. Tire essa mágoa do teu coração agora. Peça perdão a Deus. Libere perdão agora. E seja feliz com Jesus. Essa estratégia do diabo, que ele tem usado neste mundo, e muitas pessoas têm caído nisso. O diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. E como ele tem feito isso, irmão? Como ele tem feito. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ali, que nos últimos tempos, nos últimos dias, muito abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso mesmo. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio, achando que é doutrinas de Deus. Engana-se. Por isso, você precisa estar atento ao que Deus fala ao teu coração. E Deus está falando com você agora. Uma das coisas mais comuns que ouvimos das outras pessoas hoje é: todos nós servimos ao mesmo Deus. Será? Todos nós servimos ao mesmo Deus. E todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para desviar do único caminho, a única verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Jesus diz: olha, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Não tem outro caminho para você. Você precisa seguir a Jesus, que Ele é o caminho. O caminho. Negócio de dizer que todos os caminhos levam a Cristo. Mentira! Isso é estratégia do diabo para levar muitos para o inferno. E a cada dia, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz, o amor, como se elas fossem o caminho alternativo que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Não há outro. Olha o que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo,
Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Só há um homem o quê? Homem Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e você. Só há um mediador entre Deus e os homens. Como você pode dizer que todos os caminhos levam a Cristo? Esses caminhos inventados pelos homens, na verdade, são atalhos. Atalhos que quando chega ao fim, irmão, vai dar um grande abismo. Um grande abismo. Por isso, só há um modo de não ser enganado. Um modo de não ser enganado. Você precisa conhecer a verdade que está em Jesus. Esta é a verdade que você precisa conhecer. Quanto mais você lê a Bíblia, ora e ouve pregações, mais você conseguirá identificar e agir e fugir das mentiras do inimigo. Mas você precisa estar com a munição certa. Mas aí você não lê, você não ora, você não ouve. Como você vai identificar as mentiras do inimigo? Você vai ser fácil de cair nas ciladas do inimigo. E quando você chegar lá no fim, você vai dar de cara com o abismo, porque você não busca da fonte verdadeira. Você é uma Maria, vai com as outras, desculpa o palavreado, mas você não vai até a fonte, beber da água limpa, da fonte limpa, que é a Bíblia Sagrada. Você fica indo aí por conversas. Mas eu não quero me prolongar. Eu quero trazer para você a 7ª e última estratégia do diabo que eu quero apresentar para você nesta palavra. O diabo ataca a mente das pessoas. É isso mesmo. Eu sei que muitas pessoas sofrem porque não conseguem parar de pensar em coisas ruins. Muitas pessoas estão sofrendo com isso, porque elas não conseguem parar de pensar em coisas ruins. E elas ficam se martirizando. E geralmente é porque estão enfrentando lutas e tentações. Mas a Bíblia diz que o diabo lança setas inflamadas em nossas mentes. E nós achamos que é pensamentos que vêm de nós mesmos. Mas não são. Satanás é quem coloca mentiras na nossa cabeça. E nós precisamos usar a fé para vencer os ataques espirituais. Ele nos faz achar, irmãos, que não temos valor, que não merecemos o perdão, coloca dúvidas a respeito das promessas de Deus. Ele coloca dúvidas, irmão, sobre as promessas de Deus para nossas vidas. E que os nossos problemas não têm mais solução. Muitas pessoas acabam se matando por isso. Mas isso aí é sugestão do inimigo, que ele fica nos ouvidos das pessoas dizendo: você não tem mais jeito, você não tem mais solução. Mas o Senhor diz: tem solução. Eu morri na cruz do Calvário para salvar você, e você precisa crer nisso. Além disso, ele põe na mente das pessoas que elas não precisam renunciar às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Não, continua aí como é que está, tá bom demais. Deus é Deus bonzinho, Ele te perdoa, Ele é um Deus de promessa, Ele prometeu que salvaria a humanidade e mandou seu Filho, então você não precisa fazer mais nada, você pode continuar dessa forma, porque o Senhor vai salvar, porque Deus é um Deus bonzinho, Ele não vai jogar ninguém dos seus filhos no inferno. Se engana você, se você não mudar, você vai para o inferno. Porque Deus é amor, mas também Ele é a justiça. Amados, a nossa mente é um campo de batalha, em que o inimigo trabalha incansavelmente para nos afastar do Senhor. É isso que ele tem feito. Essas são as sete formas que o diabo usa para agir na vida das pessoas. Mas preste bem atenção. Se recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabemos que estamos do lado certo, né? O lado vencedor. E Ele está disposto a nos proteger e nos ajudar. Por isso, não se esqueça, o diabo pode até tentar, mas a decisão sobre o que fazer será somente sua.
e será sempre sua. Então, resista a ele. E seja obediente à palavra de Deus. Pois o Senhor promete que sempre estará ao seu lado. Aleluia! Mas você tem um livre-arbítrio. Qual lado você vai dar lugar? Você vai dar lugar à voz do inimigo? Às sugestões? Ou você vai dar lugar à voz do Espírito Santo dizendo: filho, você é importante. Filho, você é muito importante. Jesus morreu por você. Vem até mim, entrega o seu caminho a mim. Deixa comigo, porque eu vou te defender do inimigo. Eu vou te lutar ao teu lado todas as tuas lutas, todas as tuas guerras. E quando o mar estiver bravio, eu vou estar lá com você, acalmando o mar, fazendo com que você ande sobre as águas. Mas, amados, precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não devemos dar lugar às sugestões do inimigo, porque ele tem usado pessoas o tempo inteiro, e às vezes as pessoas ficam lutando entre si, achando que a pessoa é isso e aquilo, mas não, é o diabo atacando a mente, o diabo atacando a mente das pessoas, fazendo com que elas se gladeiem entre si. O diabo cria pensamentos falsos para enganar as pessoas, e ele tem feito de forma grandiosa essa estratégia. Ele atormenta as pessoas, com rancor e mágoa, e aí cria aquele rancor maligno que não sai. Ele oprime as pessoas com enfermidade, e ele semeia o joio no meio do trigo, e também ele rouba a palavra de Deus dos corações. Ele sabe fazer isso muito bem. O diabo faz com que as pessoas duvidem até mesmo da sua existência. Mas eu quero te dar uma resposta: que o sangue de Jesus tem poder para te livrar de todas esses ataques do inimigo. O sangue de Jesus tem poder para te livrar de tudo isso e te dar a vitória, te dar a coroa da vida, que é o mais importante. Ah, Wellington, mas eu estou passando por tantas lutas. Sim, mas você está de passagem aqui nessa terra. A Bíblia deixa bem claro que aqui é somente uma passagem, que a nossa morada está lá no céu. Aleluia! Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Glórias ao Senhor para todos sempre. Amém. E glórias a Deus.